Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Nubia Gonçalves do canal O Império da Mente. Vamos de uma história? Sim, vamos ter uma conversinha a respeito de como as pessoas estão tendo a falta de conhecimento, fazendo coisas erradas. Por quê? Bem, senta aí. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de fetiches com pessoas menores de idade, senta aí. Vamos dar uma conversinha, tá bom? Vou explicar algumas coisas que vocês não estão sabendo e acham isso normal. Mas para quem chegou ao canal agora, sejam bem-vindos. Curta, comente, compartilhe, se inscreva e vamos de histórias. Sim, eu estou vendo uma grande romantização entre pai e filho, ou filha, ou mãe e filho. Por que eu vou falar a respeito disso para vocês? Para você entender o que isso acontece dentro da espiritualidade. Por quê? Vamos lá. Se você tiver filhos de menor e acha que isso é uma espécie de amor, tem muitas pessoas que acham que é amor, não é. Pode ter sido algo que foi plantado em sua mente por alguém que você achava que te amava e na verdade não. Porque antigamente tinha muito essa índole dos pais ter furunfar com o filho ou com a filha, né? E as mães faziam vista grossa. Inclusive, um dos casos que eu conheço, aconteceu exatamente isso. A mãe meio que fez vista grossa e o pai estava tentando furunfar com a filha. Isso há uns 30 anos, uns 40 anos, 45 anos, mais ou menos. Até que o pai dessa pessoa faleceu. Mas os irmãos, né, pegou essa mania horrível. Tentar furunfar com as irmãs. Você já sabe o que eu tô falando, né? Não preciso falar tantas coisas assim. Mas tem um detalhe que vocês ainda não entenderam nesse tipo de aspecto. Esse aspecto dentro da sua vida é um retrocesso. Por quê? Aqui agora que eu vou dar um pulo do gato para vocês ainda não entenderam. Quando você tem essa brincadeira de ficar passando mão, tendo relações carnais com as parentas, sabe o que acontece? Quando isso é uma conjunção carnal desigual, porque não tem afeto verdadeiro, é só uma passação de pano para cometer abusos psicológico, emocional. E isso tem uma séria consequência em relação à parte financeira. E isso vai perpetuando em toda a linhagem. Por que eu estou falando financeiro? Vamos lá. Se eu estou brincando, né, com a minha família ali, né, de sangue, por exemplo, pai e filho, ou filha, isso é como se fosse uma espécie de maldição. O dinheiro, ele começa a fazer isso aqui, ó. Ao invés de ir para frente, da direita para a esquerda, ele vem da esquerda para a direita. Ou seja, o dinheiro não vai fluir, porque é um relacionamento desigual. E esse tipo de relacionamento abusivo acaba deixando o casal, financeiramente, você subvivendo. O dinheiro não flui com muita facilidade. Por quê? Porque lá no fundo a pessoa sente que ela não é feliz. E na parte financeira isso reverbera muito. Porque
me desculpe aos homens, mas nós, mulheres, somos a parte de que propagamos mais e mais bênçãos. Se a mulher está sendo violada, machucada e tirando do seu poder, sempre sendo subjugada, que a maioria dos casais faz isso, não há um respeito, e ela sempre é considerada uma pessoa não importante, é onde começa tudo minguar. Ainda mais num relacionamento abusivo, a tendência é piorar a escassez. E, portanto, relacionamentos desse tipo de nível, que as pessoas, eu estou vendo muito povo falando dentro do vídeo, acha que não tem problema, tem tudo a ver. O feminino ferido, ela não prospera família nenhuma. Não prospera. Eu posso falar dos casos que eu conheço, onde teve esse tipo de violência contra as mulheres da família. No caso dessa que eu estou pegando como exemplo, que a pessoa já foi violada quando era adolescente não, quando era criança. Depois ela continuou tendo essa violação, mesmo um casamento abusivo, onde ela ralava e o dinheiro nunca rendia. Eu estou falando de histórias que eu acompanhei a olho nu. Então, é um relacionamento onde não há harmonia entre o casal, onde só um ganha e o outro perde. Não há nada que vai prosperar ali. Sempre você tem que lutar tanto, mas tanto esforço para ter um pouquinho que é o básico. Porque quando a mulher se sente diminuída em um relacionamento, nesse caso, a tendência financeira do casal e da família ao passar das gerações é cada vez mais difícil. E as pessoas acham que isso não existe. Isso que você acha que a parte sexual com a parte financeira não estão interligados, não tem como não falar que estão interligados. Tanto que a maioria das pessoas que acaba trocando a sua esposa, que tinha uma condição financeira boa, um bom relacionamento, entrou uma segunda pessoa, nesse caso, a tendência do casamento é degringolar muito mais rápido. Tanto que muitos homens tinham uma vasta fortuna ou um dinheiro. Digamos, uma pessoa vivia uma vida confortável, a vida dele só piorou. Foi perdendo dinheiro, por quê? Aquela que entrou, ela não construiu, e com isso, a tendência financeira é só degringolar. Então agora pensa, se uma terceira pessoa entrou, que ela está dividindo toda essa parte financeira e não está agregando, você deu um mau passo, porque estava iludido. Muitos homens ficam nessa ilusão. E agora imagina uma pessoa que é do mesmo sangue fazendo isso com a sua própria parenta, ou sua filha, nesse caso, ou filho. A tendência deles ter dinheiro geralmente é muito escasso. Tem que lutar muito para ter mais ou menos a vida. E a vida emocionalmente dessa família? Você pode observar o casamento. Geralmente a mulher está mais irritada, ou o marido. Você observa a face do casal. Tá com uma face muito abatido. Sim. Porque sempre tem um mais drenando que o outro. Então, sempre a pessoa que geralmente que é a pessoa mais abusiva do casamento, ou relacionamento, seja quem for, ele tem a tendência mais irritada e a mulher e aquela aparência abatida. Então, se o fluxo de dinheiro é onde tem a possibilidade daquela positividade que sempre tem que ter o casamento, o dinheiro começa a sair. E quando você vê um relacionamento de pessoas que tem com o mesmo sangue, com filha ou com filho,
a tendência é só piorar. Então, nos casos em que eu já vi esse tipo de postura, não há muita prosperidade. E com isso ele vai perpetuando uma espécie de maldição. Isso sempre vai ter alguém daquela família tal que vai ter alguma pessoa nessa índole, ou filho, ou neto, ou bisneto. Então esse tipo de ação é muito prejudicial, e com isso vão piorando geração em geração em geração até ficar sem nada. E isso tem pessoas que acham que é bonito se falar. Ah, mas não pode, você tem preconceito, não pode isso, pode aquilo outro. Pessoal, nós, mulheres, somos a parte da prosperidade. Agora, se uma mulher ela é violada e abusada dentro da sua relação, nada ali vai prosperar. Vai ser sempre uma casa seca. Então você pode observar ao seu redor. Pode observar, dos casos em que eu já observei muito, a casa é seca. Não tem nem filho às vezes. E quando tem, é aquele tumulto. Porque não há uma harmonia entre eles. Porque sempre tem um que está sobressaindo sobre o outro. As partes dos relacionamentos estão cada vez parecidos dessa forma que eu estou falando. Eu tenho visto diariamente. Igual, estou pegando a base de um outro relato. A mulher tem tantos traumas nessa família, isso já é outra história. Mas todas elas se interligam num único ponto. Os traumas que ela teve na família dela está reverberando na sua família. E o seu cônjuge já está indo para pedir o divórcio. Por quê? Porque depois que ela casou e teve filho, ela não sabe o que é ter uma mulher em casa. Então, assim, estamos tendo uma leva muito grande de relacionamentos destruídos. Porque tá achando que furunfar com o próprio filho é coisa bonita para ser feita. E a outras que a mulher, ela renega a função de ser mulher, ela renega ser mulher e não quer ter relação com o marido. Por quê? Traumas de família. Então nós estamos falando dos traumas que parece que não tem nada a ver. Você tá olhando para mim e fazendo, não tem nem lé nem com cré. Mas, por exemplo, essa pessoa que hoje é uma mãe de família, ela poderia ter sofrido algum tipo de violência na sua casa. E hoje ela renega ser mulher por causa desse transtorno. Você já parou para pensar nisso? Não, né? Às vezes a mulher que está casada hoje e ela renega essa parte com o marido, possivelmente pode ter sofrido algum tipo de violência doméstica. Ou presenciou a mãe sendo assim, violada a contragosto, ou ela pode ter sofrido algum tipo de violência por parte de algum parente. E com isso ela não se sente merecedora de ser feliz. Mesmo que o casamento seja bom para ela. Por quê? Por causa dos traumas de família. E isso perpetua de geração em geração em seu DNA. Então, às vezes, não vai reverberar aqui, mas em outras gerações, sim. Sempre vai reverberar. Por isso que eu tô falando para vocês. O que vocês estão achando bonito de ficar exaltando agora, a sua família, ela tende a desaparecer com o tempo. Porque chega ao ponto que eles não têm mais filhos. E o que acontece? Se acaba a família. Ou se torna uma árvore seca. E é por isso que eu falo e reafirmo. Eu não sou a favor, não romantizo isso, porque isso é doloroso para nós mulheres. E com tudo isso, a sociedade está se dividindo. E por causa do sagrado feminino sendo destruído dessa forma,
é aonde os casais não estão mais se entendendo, onde as duas polaridades unidas em uma comunhão sadia é que vai ter prosperidade o casal por inteiro. E com isso a família vai ser também próspera e abençoada. As famílias disfuncionais estão gerando mais famílias disfuncionais ao ponto que muitas pessoas não estão conseguindo se entender. E aonde tem mulheres extremamente guerreiras que não aceitam o toque do masculino por causa dessas violações que ela presenciou em casa e hoje ela não aceita. E o homem fraco, sim, mimado e fraco, não faz o seu papel de homem. E aonde todos os lá, a mulher está sobrecarregada e o homem não. Ele nem sabe ser homem. Muitas das vezes é o filho daquela mulher. E é o que está acontecendo atualmente. Eu poderia ficar falando no vídeo durante muito tempo a respeito disso, dos casais em que eu vejo, não vou nem muito longe, ao meu redor. Então, você que acha muito bonito, né, deveria analisar isso. Porque isso que você está fazendo, você precisa de ajuda. Pessoas que têm tendência a sempre violar o outro, ainda mais sendo menor ou maior de idade, seja quem for, você está violando o direito da pessoa. Você está deixando ela em uma situação que às vezes ela aceita, porque ela não tem o que fazer, e todo mundo fecha os olhos e passa assim, desapercebido, e quando você vê, por que a família não prospera em nada? Olha lá atrás. Como é que foi essa matriarca? É onde muitas pessoas hoje estão a ver navios e sem nenhuma fortuna, nem de saúde e nem familiar, porque tudo, o que une, falecer, a família toda engola, porque não tem essa união e nem esse exemplo. Não tem esse exemplo de casamento. E hoje em dia o que a gente mais vê é o quê? Separações. E hoje em dia todos os filhos repetem o padrão dos pais. Isso é fato. E com isso eu termino o vídeo dizendo para vocês, nem tudo é oba-oba. Vocês têm que ler as entrelinhas das histórias. Tem coisas que é importante você observar, porque muitas das vezes a sua família ela está sendo amaldiçoada pelos seus antepassados. E isso é uma realidade muito grande. Analise, depois vocês me contam nos comentários, pessoal. Até mais. Tchauzinho.